Como é que essa data, como é que esse espírito, mais do que uma data, ele nos impacta e como, se é que é possível, a gente pode fazer com que ele se mantenha vivo dentro da gente ao longo de todo o ano. E do que se trata esse espírito natalino? A gente poderia, né, como sempre, pegar essa questão por vários lados, por vários ângulos, mas eu gostaria de falar sobre um ângulo, que é um ângulo maximamente importante para mim e para você, que vivemos no meio do mundo, que temos os nossos afazeres cotidianos, que trabalhamos fora ou que trabalhamos em casa, que temos compromissos acadêmicos, profissionais, enfim, com a família. Ou, vamos lá, vamos aprofundar um pouco mais aqui. Eu sei que tem muita gente que me assiste que está doente, né? Que está passando por um momento de dificuldade, sei lá, está no hospital nesse dia de Natal, ou mais dramaticamente, como médico também já vi isso acontecer tantas vezes, pessoas que estão nos seus últimos dias. Olha, a questão é, para mim, para você, para todos nós, igual, a mesma coisa. Eu e você e eu, a gente tem esse minuto, esse segundo, que compete a gente preencher de sentido, preencher de intensidade. Eu lembro agora, e você lembra também, aquela história já conhecida, porque eu mesmo já falei dessa história algumas vezes, do Dr. Viktor Frankl. E é bom lembrar de um judeu nessa noite de Natal. O Dr. Viktor Frankl, um psiquiatra judeu, lançado ao campo de concentração, foi chamado por um diretor de um desses campos de concentração para falar as últimas palavras para um sujeito que seria condenado dali a poucos minutos. E o Dr. Viktor Frankl não alivia para esse sujeito. Ele fala com ele, olha, não importa, meu filho, se você tem mais 20 minutos ou mais 20 anos de vida. O que importa é dar sentido para cada um desses minutos sempre. Fazer alguma coisa que tenha sentido. Fazer alguma coisa que de fato nos preencha, nos determine como seres humanos que somos. Olha, por isso que a gente, nesse sentido, está no mesmo barco. Eu não sei mesmo quantos dias, ou quantos minutos, ou quantas horas mais eu tenho de vida. Você também não sabe. O que eu sei é, eu estou aqui agora. Agora eu estou aqui, com vocês, com a minha equipe, gravando essa aula, com o meu espírito, com a minha presença de professor, pai de família, médico. Ó, esse é o Ítalo. Quem é você? Quem é você? O Natal, essa data maravilhosa, traz pra gente um peso existencial. E aqui, claro, um pequeno parênteses, eu disse que eu não ia falar de história, e não é história, mas a gente está falando do nosso espírito, da nossa vida. Olha, a gente está num país, numa civilização cristã, e a festa por excelência da civilização cristã não é nem o Ano Novo, nem o Carnaval, é óbvio, isso a gente sabe, são festas de divertimento. A festa por excelência da civilização cristã é a Páscoa, né? A ressurreição de Cristo. Então, isso a gente sabe, ninguém vai discutir isso agora. É muito bonito ver, é muito bonito ver, que ali no século XIII, um sujeito que provavelmente você gosta muito dele também, assim como eu, enfim, é difícil não gostar dele, um sujeito desses diferenciados que já passaram por aqui pela Terra, olhou para uma gruta vazia, passando ali pela Itália, para uma cidadezinha chamada Greccio, no século XIII, olhou para uma gruta e, como sempre, né, animado por um espírito profundamente piedoso, por um espírito profundamente unido com aquilo que importa, unido com esse sentido pleno de cada minuto, de cada segundo. Ele olhou para aquela gruta e, como uma criança que sente saudade, como uma criança que confia, como uma criança que deseja entrar na cena, a gente que tem filho, a gente vê nossas crianças, a gente que, né, enfim, convive com criança ou está um pouco atento ali para as crianças, a gente vê as crianças brincando, né? Brincando de super-herói, brincando de professor, criando uma história e entrando nessa história e experimentando a vida daquele personagem, que ela não é. Ela não é um professor, ela não é um policial ainda, ela não é um cachorrinho da patrulha canina, sei lá, ela não é nenhum daqueles personagens.
mas ela está ali vivenciando. Ela acha que ela é. Isso é tão bonito de ver. Esse sujeito, chamado São Francisco, Francisco de Assis, você conhece? São Francisco de Assis passa ali por Grétio e imagina uma das cenas mais tocantes e mais bonitas que já houve na história da humanidade, que é aquela cena da Sagrada Família, Maria e José, indo se apresentar no recenseamento e procurando um lugar para passar a noite. Aquela jovem, grávida, linda, bonita, grávida, já nas últimas semanas, nos últimos dias da gestação, provavelmente cansada, mas sem reclamar, obviamente, sorrindo, feliz por estar ali com seu marido. E claro, ia dar a luz para o seu filhinho, para o seu filho. Procurando um lugar para passar a noite. E talvez aquelas pessoas da estalagem, das casas, provavelmente até familiares, porque o marido de Maria tinha famílias na região. Bateram a porta, provavelmente, falaram, olha, infelizmente está cheio, procura na próxima ali, alguém vai conseguir receber vocês. Aquelas pessoas, talvez pelo tumulto, pela confusão, recenseamento, a cidade recebendo uma enxurrada de gente nova, eles não perceberam o que estava acontecendo, não notaram o que estava acontecendo. E deixaram aquela família desamparada, sem um teto para passar a noite. E provavelmente, aquela jovem, grávida, começa a dar sinais de que o neném nasceria. Eles procuram um lugar, então, para que essa cena histórica, mítica, arquetípica acontecesse. São Francisco de Assis, olhando para essa história toda, deseja ardentemente, como uma criança, participar dessa cena. Fala, olha, como é que a gente pode fazer isso? Então, ele pega ali um boi, um jumento, coloca dentro daquela gruta para encenar esse elemento, para encenar essa cena da história, que talvez tenha sido a cena mais importante da história humana. Agora, o mais bonito, e o que eu gosto de pensar, é que ao contrário dos nossos presépios de hoje, nos quais a gente de fato compra lá as imagens, a gente compra a imagenzinha dos pastorzinhos, a gente compra a imagenzinha dos reis magos, a gente compra, e monta lá o presépio, que é muito bonito, enfim, é um costume que é bom a gente ter, a gente monta lá porque é muito bonito, é bom visualizar aquela imagem, aquela cena, voltar a ser, entre aspas, um pouco criança, não é brincar de bonequinho, não é isso, mas olha, eu estou piedosamente, com amor, relembrando esse dia. Agora, esse primeiro presépio, feito ali no século XIII, ele foi vivido por cada um dos aldeões presentes. Cada uma das pessoas daquela cidade encenavam. Um era o rei mago, o outro era o pastorzinho. Olha, Francisco teve uma ideia profundamente mística, que foi, olha, viver essa cena como um personagem a mais, viver essa cena como se a gente fosse um daqueles ali. Olhar para essa cena como se a gente estivesse presente lá atrás, como nossos filhos brincam de professor, de bombeiro, de astronauta. Os nossos filhos, de fato, eles estão entrando naquela nave espacial, indo lá para a Lua, quando eles brincam de astronauta. Eles, de fato, acho que estão ensinando para os seus irmãos quando eles brincam de professor, e quando eles brincam de guerreiro, de herói. Eles entram na história, sem dar margem para dúvidas. Quando eles estão brincando de Senhor dos Anéis, eles são, de fato, o Gandalf. Eles são, de fato, o Aragorn. Eles estão lá brincando. Isso é uma criança fazendo, Tá inventando uma história. Está entrando lá. Olha, tem algo do homem e da mulher, já maduros, que não pode ser sinal de maturidade. Não pode ser sinal de maturidade. E essa é a nossa conversa de hoje. Não pode ser sinal de maturidade essa perda do amor, essa perda desse coração inflamado, querendo participar das realidades mais importantes da história. Olha, um homem e uma mulher que desejam ter tudo,
logicamente sob controle. Desculpa falar e sem querer ofender ninguém, hoje não é dia disso, hoje é dia de alegria, hoje é um dia da gente derreter o nosso coração. Falar, olha, um homem e uma mulher que queiram ter tudo sob controle não são ainda homem e mulher. São uma pedra, são um animal. Bem, uma pedra e um animal, de fato, tem tudo sob controle, porque um está passivamente instalado na realidade. Uma pedra está passivamente instalada na realidade. Isso não é um homem. O homem não é pedra. O homem não é pedra. O homem tem carne, osso, mundo, imagem, semelhança. Fala, o homem não é pedra, absolutamente. E o homem também não é animal. O homem não é animal. O animal funciona maravilhosamente bem. Para ele é bom, funciona por instinto. Deixa o animal lá, o nosso gatinho, o nosso cachorro. Pô, que bom que o Rex e o Toby funcionam por instinto. Isso é ótimo. Abana o rabinho, vem ficar perto da gente, a gente ama eles, a gente gosta dos nossos pets, né, dos nossos animaizinhos, mas olha, eles não têm liberdade. Nossos cachorros, nossos gatos não têm liberdade. Eles funcionam de modo condicionado. O ser humano não é assim. Graças a Deus, o ser humano não é assim. Nós temos um domínio de liberdade na nossa vida que a gente precisa preencher com sentido, que a gente precisa preencher. Lembra daquele tal minuto, dos 20 minutos ou dos 20 anos que a gente precisa preencher com sentido? Olha, por que a gente precisa preencher com sentido esses minutos? Porque a nossa história, a nossa vida não está dada pra gente. Diferente de uma pedra, diferente de um cachorro. Olha, um cachorro é ou não é assim? Por mais que a gente ame nossos cachorrinhos, um cachorro ele não tem muita margem de liberdade. Um cachorro não tem muita margem de liberdade. Não é? Mesmo assim, ele é uma criatura. Né? Ele tá lá, a gente pode amá-lo, ele tem uma função. Fala, beleza, mas o cachorro, olha, um labrador é um labrador. Eles são muito parecidos todos eles. Um ser humano não é assim. Entre os seres humanos existem aqueles que são crápulas. Crápulas, contumazes. Aqueles sujeitos que envergonham a espécie humana. Fala, olha, um Hitler, um Stalin, um Mao Tse-tung. Esses sujeitos envergonham a espécie humana. Fala, olha, o ser humano, ele chega a poder fazer isso. O ser humano aniquila impiedosamente milhões e milhões e milhões de iguais, de pais de família, mães de família, pessoas que tinham sonhos, esperanças e são mortos impiedosamente por uma ordem de uma pessoa. Meu Deus. Agora, entre os seres humanos também são contados aqueles heróis. Aqueles sujeitos que entram numa boate pegando fogo lá em Santa Maria para resgatar aqueles que sofrem. Aqueles que estão sendo carbonizados, asfixiados, eles entram uma e outra vez e perecem, entregando sua própria vida para resgatar outras pessoas que, olha, eles nem conhecem. Seres humanos, somos seres humanos, esses são seres humanos também. Um João Paulo II, que entrega a sua vida inteira até os limites, e passou dos limites da capacidade física, com Parkinson, com dificuldade de fala, mas ali, encarnando um governo justo, o amor. A quantidade de chefes de Estado que foram visitá-lo e as pessoas chorando e olhando né? Olhando ali para a televisão ou indo até o seu funeral prestar as últimas homenagens. Olha, esses são seres humanos. Seres humanos são João Paulo II e Hitlers. Heróis anônimos e crápulas. Stalin, em todo esse grande campo está contida as possibilidades humanas. A minha e a tua. A minha e a tua. Esses somos nós. E o que acontece? É que a gente, em alguns momentos da nossa vida, e a gente pode estar num momento desses agora, a gente reduziu, na nossa cabeça só, a gente reduziu as possibilidades de ser humano. A gente está muito, olha, convencido de que já não dá mais para mudar o meu jeito, de que já não dá mais para mudar o meu trabalho, de que já não dá mais para mudar meu casamento, ou que se for para mudar vai ter que ter uma mudança tão radical que eu vou ter que romper com tudo. Olha, calma, essa é a nossa conversa de hoje aqui. Provavelmente, o que está faltando
é algo que está em falta mesmo no nosso tempo, que é uma coisa chamada confiança. Nosso tempo se caracteriza por sermos reféns da desconfiança. Somos reféns da desconfiança. Estamos ali aprisionados à desconfiança. Ítalo, o que é confiança? Olha, dá pra gente teorizar sobre isso e falar tecnicamente, mas nada disso me interessa. A gente está aqui num diálogo de família hoje, nesse dia de Natal, nesse tempo de Natal. Olha, a confiança é uma capacidade de se relacionar com aquilo que está fora do nosso controle. Olha, isso é a confiança. O que é a confiança? A confiança é a capacidade que eu tenho de me relacionar de modo saudável com aquilo que não está no meu controle. A grande questão é, o que está no teu controle? O que está no teu controle? Olha, de verdade que está no meu controle? Qualquer pessoa com mais de 12 anos de idade já perdeu o fetiche sobre o controle da vida. É ou não é assim? Olha, mas eu vou entrar naquela faculdade, vou fazer medicina, para ser dermatologista, para abrir uma clínica, para... O sujeito hoje não é nem médico, nem dermatologista, não tem nem clínica, não tem nada. O cara está lá, nos Estados Unidos, fazendo outra coisa, né? A vida humana é assim, a gente sabe que pouca coisa está no nosso controle. Pouca coisa está no nosso controle, isso não é ruim, isso é característica mesmo da vida humana. Falou, olha, aquele casal, né? Maria e José, carregavam ali nos seus cuidados um menino que era o menino mais importante da história, era o próprio Deus. Falou, olha, não é que, né? Vamos lá, escreve você esse enredo aí. Imagina que você está escrevendo esse enredo. O Deus vai entrar na história. O Deus vai assumir a nossa natureza humana, vai se encarnar, vai nascer de uma menina pura, santa, e vai salvar o mundo. Se você escrevesse essa história, provavelmente esse menino ele não nasceria entre o boi e o jumento, sem o amparo da família, sem uma parteira, sem, né, os cuidados médicos disponíveis da época. A gente não escreveria essa história. Mas aquele casal confiava, ele continuava se relacionando com aquilo que não estava no seu controle. Ele falou, olha, o próprio anúncio da encarnação, lembra da história? Fala, um anjo apareceu para a menina. Não é isso? O anjo do Senhor anunciou a Maria. Não é assim que começa a história? Fala, fugiu do controle. Ela não está mais no controle. Não tem nada no controle aqui. Mas ela confia. Essas cenas são cenas típicas para que a gente tome como exemplo. E depois o próprio nascimento do menino. O menino que nasce entre o boi e o burro, entre eu e você, né? Nós somos o boi e o burro também ali no presépio, e é uma imagem muito bonita. Olha, e não estão controlando nada. Eles não estão controlando nada. Mas eles confiam. Porque existe um algo, como a gente falava há poucos minutos atrás, um algo que determina a gente como ser humano, que é essa capacidade de confiar. Essa capacidade de confiar é o que nos inscreve entre os homens e mulheres plenamente humanos, que preenchem cada minuto com sentido. Cada minuto com sentido. Resgatar essa capacidade de confiar é algo determinante. Se a gente quiser olhar para os nossos dias, para a nossa vida no final das contas, e falar, olha, fez sentido, valeu a pena. Essa vida aqui foi minha, essa vida aqui é boa, essa vida aqui tá cheia, tá plena, tá preenchida, valeu a pena, vale a pena, valeu a pena. Capacidade de confiar. E miseravelmente no nosso tempo, a gente recebe uma herança terrível, que é a herança da desconfiança. Você quer saber qual que é o jeito certo para tirar a confiança do peito de alguém, de uma criança? A confiança ela morre. Ela morre. Se um pai, né? Sistematicamente, ou uma mãe, sistematicamente, prometem coisas para aquela criança e não cumprem.
ou se ausentam, ou não estão presentes ali com o olhar, com a palavra de confiança, com a palavra de segurança, dando apoio, dando suporte para os pequenos sonhos, para as pequenas frustrações, para os pequenos projetos, porque tudo ele é pequeno na criança, é óbvio. Então, é claro que se um pai e uma mãe estão em outra, né, não estão presentes, estão em outra, ou estão absolutamente instáveis, você mata essa capacidade de se relacionar gostosamente, de se relacionar positivamente com um desconhecido, com aquilo que não está no controle. Aquilo que não está no controle passa a ser uma ameaça terrível. Aquilo que não está no nosso controle passa a ser uma ameaça terrível para a nossa vida e a gente vai querer aniquilar essa realidade. Volta comigo aqui, vem comigo aqui agora. Vem comigo aqui mais um pouquinho. Porque pode parecer muito esquisito o que eu estou falando. Pode parecer muito esquisito o que eu estou falando, mas olha, é bom a gente aprender a se relacionar com aquilo que não está no nosso controle, porque isso é a própria vida humana. Isso é a própria vida humana. É muito normal, é muito comum, e atendia muita gente assim no consultório, e nossos amigos, e às vezes a gente mesmo é assim, fala, olha, a gente se queixa daquilo que não está no nosso controle. A gente planejou uma coisa e ela saiu do outro jeito. A gente planejou a ceia de Natal, né? E a nossa cunhada não trouxe rabanada, mas estava combinado que ela ia trazer rabanada. Desde as coisas mais triviais, mais bobas do nosso dia a dia, não é assim? Olha, a gente combinou, falou, olha, a minha cunhada vai trazer rabanada, a minha tia vai trazer a torta alemã, sei lá, para fazer a ceia de Natal, e sei lá, ela não trouxe, esqueceu, caiu no meio do caminho. Falei, é sério que você vai perder a tua paz por causa disso? Reflete comigo aqui agora, meu Deus, o que se transformou na nossa vida? Nossa vida se transformou nesse desejo obsessivamente maluco de colocar tudo sob controle. Colocar tudo sob controle. A gente perdeu a capacidade, mas não pode ser assim, mas a gente perdeu a capacidade de se relacionar com o desconhecido, com o imprevisível, com o que não está no nosso controle. Tudo na vida é assim, meu Deus do céu. Mas tudo na vida é assim. Você vai perder o humor, vai perder a paz de espírito, vai perder a alegria, a felicidade. Preste atenção aqui. Vai perder essa capacidade de preencher cada segundo com sentido, porque a tua cunhada não trouxe a rabanada, porque a tua tia não trouxe a torta alemã. Mas a gente perde, né? Toda hora isso. Na verdade é assim, 90% das nossas impaciências, irritações, são por coisa desse tipo, é ou não é? Uma coisa desse tipo. Assim, a gente tinha um plano, a gente tinha um projeto, a gente tinha um script. Ou a gente aprende a se relacionar com esse imprevisível, ou a gente gosta de se relacionar com esse imprevisível, a gente aprende a conviver com o imprevisível da vida, ou a gente vai ter muita dificuldade de encontrar o sentido mesmo para essa vida que é nossa. Acontece que, tanto no amor a uma pessoa, quanto no serviço a um ideal, e sobretudo no aceitar o sofrimento inevitável da vida, nessas três coisas existe um elemento muito profundo de imprevisibilidade, é ou não é? Que se eu não aprendo a me relacionar com esse elemento de imprevisibilidade, ou seja, se eu não amo mesmo essa característica imprevisível da vida, eu não vou ter uma coisa chamada confiança, tão importante para marchar nesse pedaço de tempo que foi dado para a gente. Nesse dia de Natal, a gente tem uma oportunidade maravilhosa. Uma oportunidade que só vai se repetir com essa profundidade no próximo ano. Aparece pra gente de modo claro, aparece pra gente de modo quase inescapável todas as angústias desse tempo. Olha, é normal sentir uma certa ansiedade, uma certa angústia desse tempo que a gente confunde, porque eu acho que é porque minha avó que eu gostava tanto já morreu e o Natal já não é mais o mesmo. Eu não tenho dinheiro para comprar o presente que eu gostaria de dar para o meu filho, ou porque eu sei que a minha esposa não vai me presentear. A gente confunde essa angústia com essas coisas periféricas, que podem ter seu impacto, podem ter seu peso, mas a angústia central que o Natal comunica para a gente é... Aqui, ó, em segredo. Só o pé do ouvido, eu e você aqui. Um Deus onipotente, onisciente e onipresente. O Deus, o Senhor dos Exércitos, aquele que abriu o mar
que sepultou o exército do faraó, o Deus que criou os cetáceos, todos os animais, a terra, o céu, a água, que já existia e pairava antes do tempo. Esse Deus, no Natal, assumiu uma realidade de um bebezinho, um bebê, vulnerável, inseguro. Vem cá. Dependente. Um bebê não se alimenta sozinho. Ele não vive sozinho. Ele depende 100% dos cuidados do seu pai e da sua mãe. Essa é a angústia do Natal. A onipotência escolheu depender de uma jovem casada com outro jovem. Escolheu depender. É nessa noite de Natal que a gente tem que olhar para ali, para a manjedoura, para o presépio e desejar ter um coração assim, receptivo, aquecido, humilde, mas olha, aqui cabe um nascimento. Aqui cabe uma família. Aqui cabe inclusive esse boi, esse jumento. Aqui cabe inclusive esses reis magos que vieram me visitar. Cabe também esses pastores aqui que eu nem sei muito bem quem são, mas que chegaram. Então, vem. A pessoa que quiser chegar para o nosso lado, que encontre na gente uma pousada desse coração que se dilata dia a dia, porque se compromete, iluminado pela noite de Natal, a encontrar o sentido mesmo dessa vida, que consiste em aceitar o sofrimento inevitável que haverá, amar uma pessoa, tanta gente ao nosso lado, que depende de fato da gente para ser amada e precisa ser sustentada pelo nosso serviço e servir a um ideal. O ideal de se tornar, cada dia, de fato, melhor, mais comprometido, menos soberbo, menos egoísta e, portanto, mais entregue para uma vida plena.